Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a vida de toda a sua família. Meu nome é Leandro, sou pastor da Igreja Batista Nacional da Restauração em Cuiabá, Mato Grosso. Já pastoreio essa igreja há mais de 16 anos e hoje nós vamos estar iniciando um curso aqui em nossa igreja que se chama Intensivão Sacerdotal e Profético. Você, neste momento, vai estar agora participando da nossa primeira aula. Esse curso, ele contém apenas 4 aulas, ou seja, cada dia, ou melhor, cada quinta-feira, nós vamos estar ministrando uma aula em nossa igreja. Praticamente hoje é domingo, você está assistindo essa palavra. Se você é daqui de Cuiabá ou Várzea Grande, você na verdade é o nosso convidado para estar quinta-feira aqui conosco. Eu falei praticamente hoje é domingo, porque você está assistindo o vídeo hoje, domingo. Você pode estar assistindo o vídeo na segunda ou na terça, mas quinta-feira fica o convite para você estar aqui presente em nossa igreja, no bairro Vista Alegre, na rua Rubens Pinto, número 115, cidade Cuiabá. Amém? Que Deus possa abençoar o seu entendimento, a revelação da palavra que você vai ter neste momento. Amém? Sendo assim, eu quero convidar você e os demais irmãos que aqui estão, em maioria da igreja, a abrir a Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo, ou melhor, apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 2 a 5. Capítulo 2, versículo 2 a 5. Pode abaixar um pouco o teclado aí, fazendo um favor. A palavra de Deus diz assim: como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação, agora que provaram da bondade do Senhor. Vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas, com as quais o templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos, por meio de Jesus Cristo. Oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes, não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Aqui nós aprendemos que Pedro está escrevendo essa carta para a igreja. Ele não está escrevendo essa carta para os gentios, ele está escrevendo essa carta para os pagãos, ele está escrevendo essa carta para os judeus, ele está escrevendo essa carta para a igreja. E aqui Pedro já diz algo que é muito importante. Olha o que diz no versículo 2, para que nós venhamos aprender o princípio da palavra. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual. Pedro está deixando bem claro que todo ser humano que nasceu de novo em Cristo Jesus, quando ele nasce de novo, ele nasce nesta categoria de um bebê espiritual. E o que um bebê precisa? Ele precisa do leite materno nas primeiras horas de vida. O bebê não pode
pode mamar no segundo dia de vida. Ele tem que mamar nas primeiras horas de vida. Por quê? Porque o leite, ele é a fonte principal, não apenas de alimento, mas de energia para o bebê. Sem leite, o bebê não sobrevive. É claro que pode e existe outros compostos de laticínios, que nós sabemos muito bem que chamamos de fórmula, mas a fórmula é mais importante do que o leite materno? Não. Então Paulo está falando aqui, olha, como bebês espirituais, Paulo não, Pedro, desejem de uma maneira ardente, em outras versões da Bíblia, o leite espiritual. Paulo não está falando apenas para quem tem maturidade espiritual. Paulo não está falando apenas para aquele que tem 5, 7 anos na caminhada da fé. Paulo está falando assim, vocês têm que desejar o leite espiritual. Vocês têm que desejar o conhecimento, a sabedoria da palavra. Se eu tiver conhecimento, as portas vão se abrir. Se me faltar conhecimento, não apenas da palavra, mas se faltar a mim conhecimento, até mesmo daquilo que é secular, as portas não vão se abrir. E na maioria das vezes que pode se abrir sem conhecimento, elas não permanecerão abertas. Nós iremos perder as oportunidades. É a mesma coisa alguém que ele está trabalhando no mundo dos negócios, no mundo das vendas. Se ele não entende muito bem daquele produto, se o cliente fizer uma pergunta e ele não souber a resposta, o que ele vai transparecer para o cliente? Insegurança. Vai transparecer para o cliente que ele não sabe o que está falando, ou ele não sabe dar resposta para o cliente daquilo que o cliente necessita. Isso significa que conhecimento é poder. Diga comigo, conhecimento é poder. Conhecimento, irmão, te dá autoridade. Isso significa que se eu não arder em desejo pelo conhecimento da palavra, eu não tenho autoridade, vamos dizer assim, grandiosa no reino espiritual. E nós temos que entender que o reino espiritual, ele é, vamos dizer assim, o primordial de todos os outros, porque é o reino espiritual, ao reino aonde está também as nossas emoções, os nossos sentimentos, e ao reino que nós podemos dizer que é o físico. Então o reino espiritual, ele literalmente vai influenciar os demais reinos, podemos dizer também as demais dimensões, que no entanto a própria palavra do Senhor fala em Hebreus que a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas convicção de fatos que se esperam. Ou seja, a fé, ela opera no físico ou ela opera no espiritual? No espiritual. A própria palavra do Senhor fala em Hebreus, continuando, que pela palavra do Senhor, Ele trouxe à existência as coisas que já existiam. Ou seja, já existiam no físico? Não, já existiam no âmbito, na dimensão, no reino espiritual. Então quando você tem conhecimento, você tem autoridade delegada por Deus para agir no reino espiritual. E se você sabe muito bem agir no reino espiritual, você vai trazer o espiritual para o natural. Amém. Quem que está entendendo? Amém. Então eu preciso desejar de uma maneira ardente o conhecimento da palavra de Deus.
O pastor sempre ensina. Se você não começar a colocar em prática um devocional, tempo de qualidade com Deus, tempo de qualidade com a palavra de Deus, tempo de qualidade com a oração, tempo de qualidade com a adoração a Deus, não haverá crescimento espiritual, não haverá crescimento no conhecimento espiritual, não haverá uma mudança que você busca da parte do Senhor na sua vida. Aí a mudança ela acontece somente em fatores que são externos, mas fatores que são externos são mutáveis. Agora, quando a mudança ela é interna, ela promove em mim e você uma mudança contínua, mas só há continuidade nessa mudança se houver um discipulado, ou melhor, se houver um devocional contínuo. Diga comigo, eu preciso priorizar devocional diário. Amém? E ele continua dizendo, para que por meio do conhecimento, que é um leite espiritual, vocês cresçam e experimentem plenamente a salvação. Presta atenção aqui, desperta tu que dormes. A salvação, ela não é manifestada o dia que você partir dessa para melhor. A manifestação da salvação começou no dia que você entregou a sua vida a Jesus, de uma maneira sincera, verdadeira. A partir do momento que você entregou a sua vida a Jesus, o operar da salvação já começou a manifestar em você. Mas aqui Pedro está falando assim, olha, vocês irão experimentar, deixando bem claro para mim e para você, o céu não começa depois da vida, o reino dos céus está dentro de vós. A pergunta é, nós só queremos experimentar o céu depois dessa vida? Ou você vai começar a experimentar o céu aqui na terra? Aí ele diz, agora provaram da bondade da salvação, da bondade do Senhor. Ou seja, Pedro está deixando bem claro, qual é a bondade do Senhor? A bondade do Senhor é a salvação. Não há bondade melhor para nós do que a salvação. A Bíblia diz que nós éramos merecedores do castigo de Deus, mas em Cristo Jesus, por intermédio do seu sacrifício na cruz do Calvário, nós nos tornamos salvos. Aleluia! Diga comigo, glória a Deus pela salvação. Amém? Glória a Deus pela salvação. Mas vamos dar agora continuidade. Depois nós vamos retornar aqui e vocês verão o quanto que Deus vai falar conosco através desse estudo. Então nós estamos falando a respeito que nós precisamos desejar o conhecimento da palavra de Deus. Nós iremos experimentar através do conhecimento a operação da salvação em nós. Nós aprendemos também aí no versículo, no texto que fala que Jesus, ele é a pedra viva, ele é também a pedra fundamental, ele é também a pedra angular, mas fala também no outro versículo que nós somos, no terceiro slide está dizendo que nós somos pedras vivas. Ou seja, Jesus ele é a pedra fundamental. Amém. Mas nós somos as demais pedras que vão sendo edificadas em cima de quem? De Jesus. Ou seja, a minha pedra, que sou eu, não é maior
do que a sua, que é você. Nós somos pedras vivas, que Deus nos chamou para andarmos desunidos. Deus nos chamou para andarmos separados. Não. Deus nos chamou para andarmos juntos, unificados, como igreja, corpo de Cristo na terra. Aleluia. Então ele não está dizendo assim, você é uma pedra viva. Não, vocês são pedras vivas. É um plural, gente. Aleluia. A igreja nunca vai ser algo singular, dentro de casa, sozinho, buscando o Senhor. A igreja sempre será um conjunto de pessoas. É algo que fala de pluralidade. É algo que Deus estabeleceu, instituiu, para que seja bênção, não apenas na sua vida, mas que seja bênção na sua comunidade, bênção na sua região, bênção na sua cidade. Mas para isso, é necessário cada um de nós congregarmos em uma igreja que seja séria, congregarmos em igreja onde há pastores, pastoras, homens e mulheres de Deus que levam a palavra dele a sério. Porque se levar a palavra dele a sério, não faltará o conhecimento espiritual que transforma vidas. Diga comigo, o conhecimento espiritual transforma vidas. Mas a Bíblia fala que não há apenas o título de pedra viva. Aqui está dizendo que Deus então nos chamou para sermos sacerdotes santos. Mas não apenas sacerdotes santos, não apenas sermos propriedade exclusiva de Deus, não apenas sermos edifício de Deus. Olha que interessante para nós encerrarmos a explicação desse texto. Diz assim: reino de sacerdotes. Diga comigo, reino de sacerdotes. Isso significa que em todo reino tem um rei. Mas a Bíblia está falando aqui que há um reino de sacerdote. A Bíblia deixa bem claro que Jesus, ele é o rei dos reis. Ou seja, eu sou rei, mas há um que é rei dos reis. Você sabia que você é o rei e a rainha da sua vida? É você que governa a sua vida. É você que dá ordem à sua vida. E é você que dá destino e propósito para a sua vida. Mas para que você venha governar a sua vida de uma maneira que você venha experimentar a bondade, a graça e todas as bênçãos, as promessas de Deus, é necessário que o rei dos reis governe este rei e esta rainha. O problema é que nós passamos anos sendo rei de nós mesmos. Aí nós agora queremos que em 5 anos, o rei dos reis venha mudar este reino de uma maneira que seja rápida. E eu digo para você, Jesus, ele não tem um micro-ondas que vai mudar a sua vida em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Quando eu falo mudar, eu estou falando mudar de uma maneira radical. Jesus não tem um micro-ondas. A Bíblia fala que o Senhor, ele é o oleiro, que colocou cada um de nós na roda, e ele vai então fazendo em nós um vaso de honra em tuas mãos. Amém. Mas esse vaso de honra demora para ser feito. Por isso que é necessário que cada um de nós venhamos perseverar na caminhada da fé. Então aqui eu entendi que Deus
Ele me chamou para ser sacerdote. Porque desde o princípio, esta era a vontade de Deus. Este era o plano de Deus, o reino de sacerdotes. Mas graças a Deus que os planos de Deus jamais podem ser frustrados. Aleluia. O inimigo não frustrou o plano de Deus no jardim, porque Deus sabia que o homem iria pecar. Mas pelo fato de ele ser um Deus de amor, ele ainda decidiu criar o homem, porque ele já tinha um plano maravilhoso de resgate, de regeneração, para que o homem pudesse ter a oportunidade de ser um sacerdote, uma sacerdotisa na sua presença. Aleluia. Então hoje nós vamos aprender aqui também alguns princípios da teologia e que vai ampliar o nosso conhecimento a respeito de sacerdote. Uma das regras da hermenêutica, que é uma matéria na teologia, é a regra da primeira menção. É uma ferramenta pela qual a interpretação de qualquer versículo é ajudada por uma consideração da primeira vez em que o assunto em questão aparece nas Escrituras. Está aqui? Glória a Deus. Em geral, a primeira vez em que algo é mencionado nas Escrituras, traz consigo um significado que é consistente em toda a Bíblia. Isso significa que uma das ferramentas da hermenêutica se chama a regra da primeira menção. Como assim, pastor? Não entendi quase nada. Vou citar um exemplo para você. A primeira vez que a palavra amor é mencionada está em Gênesis 22, 2. Então Deus disse: tome seu filho, seu único filho, a quem você ama. Ou seja, pela primeira vez a palavra amor é mencionada. Demorou quantos capítulos? Diga comigo, 22. Para a palavra amor ser mencionada. Isso aconteceu quando Abraão recebeu o pedido de sacrificar seu filho Isaque no Monte Moriá. E isso é um simbolismo do que Deus estava fazendo, exatamente no mesmo lugar, com o seu próprio filho, a quem ele amava. Presta atenção, Deus estava testando Abraão, para ver se ele sacrificaria aquilo que era mais precioso para ele. Embora Adão tenha desobedecido um pedido relativamente pequeno, Abraão, o pai da fé, obedeceu ao grande pedido que Deus lhe fez. Qual foi o pedido de Deus para Adão? Não comerás do fruto do conhecimento do bem e do mal. Qual é mais difícil? Não comer ou sacrificar o filho? Sacrificar o filho. Então aqui Deus, Ele está provando Abraão, Ele está testando Abraão, porque Deus queria conhecer o coração de Abraão? Não, Deus é onisciente, Ele sabia o que se passava no coração de Abraão, mas sim para que Abraão reconhecesse o quanto o amor dele estava muito mais além do que o amor ao seu próprio filho. Isso significa que tem situações e tem provas na vida que nós passamos, que nós dizemos: se não fosse o Senhor, eu já teria naufragado na fé. Se não fosse o Senhor me dar o livramento, talvez hoje eu não estaria aqui. Glória a Deus, até mesmo para essas lutas que eu passei, elas me fizeram mais forte. Aleluia. Quem crê, diga amém. Amém. Quando Isaque perguntou ao seu pai: onde está o sacrifício? Abraão respondeu: Deus mesmo providenciará um sacrifício. E foi exatamente isso que ele fez. O próprio Deus
na figura de seu filho, foi o sacrifício. Amém? Então você entendeu aqui a regra da primeira menção? Isso significa que todas as vezes que é mencionada uma palavra pela primeira vez na Bíblia, cria-se uma regra, e essa regra ela vai perdurar por toda a Bíblia. Isso não significa também que essa regra se aplica em todos os versículos, em todos os contextos. Ela se aplica muito mais no sentido interpretativo do que no sentido literal. Por isso que fala a regra da primeira menção. Então quando a Bíblia está falando lá, Deus nos chamou para sermos sacerdotes, eu tenho que saber aonde pela primeira vez foi mencionada a palavra sacerdote. E aonde que foi? Abra agora a sua Bíblia em Gênesis capítulo 14. Versículo 18. Diz assim: então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma, presta atenção, disse a Abrão: dê-me as pessoas, pode ficar com os bens. Agora você vai receber uma revelação do alto. Quem crê, diga amém. Até você que está assistindo. Abrão, ele venceu 5 reis de pequenos exércitos, que continha pequenos exércitos, para que ele pudesse, de certa maneira, resgatar o seu sobrinho. Alguém lembra? Alguém lembra? Ló. Então ele resgatou o sobrinho dele, Ló, juntamente com a sua família e outras pessoas, da mão desses 5 reis. A Bíblia fala que ele, depois que venceu a batalha, naquela época, todas as vezes que se vencia a batalha, o vencedor levava os despojos. Quando se levava os despojos, neles continha ouro, prata, pedras preciosas e tantos outros bens. E aqui está Abrão. Não é Abraão ainda, porque não tinha mudado o nome. Deus não tinha acrescentado mais um A, que é um outro significado, era apenas Abrão. Mas ele já tinha uma promessa de Deus na sua vida, amém? Amém. Deus já tinha chamado ele, amém? Amém. Então ele vai embora e ele chega até Salém. Quando ele chega em Salém com esses despojos, sai ao encontro dele 2 reis. Diga comigo: o rei de Salém, que é sumo sacerdote, e sai um outro rei que se chama, ou melhor, que é o rei de Sodoma. Lembra de Sodoma e Gomorra? Lá estava esse rei. Agora pensa comigo, o rei de Salém chega, que é sumo sacerdote, ele já chega na presença de Abrão, trazendo pão e vinho, que configura o quê? Diga comigo: ceia do Senhor. Nossa, mas que, meu Deus do céu, nem tem certeza, parece que o pastor nem está ensinando teologia, parece que não tem segurança daquilo que está ouvindo. Ele chega com pão e vinho. O que pão e vinho representa na Bíblia? Diga: ceia do Senhor. Ou seja, presta atenção, esse rei é sumo sacerdote e ele chega com a ceia do Senhor, e ele já vem abençoando Abrão, antes de Abraão fazer algo, ou melhor, entregar algo a ele. Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos em suas mãos. Ou seja, o rei, sumo sacerdote,
está bendizendo a Deus e está dizendo para Abraão, ou melhor, para Abraão: você só obteve vitória porque foi o Senhor que entregou o inimigo na sua mão. Aleluia. Você está entendendo que as principais vitórias que nós temos na vida é porque é o Senhor que nos entrega. Amém. Mas sabe por que o Senhor nos entrega, Gilberto? Porque Deus, Ele sabe da intenção do nosso coração. Qual era a intenção do coração de Abraão? Era ficar com todos os despojos? Era, irmão. Leia o texto. O que está dizendo o texto? Está dizendo que ele chegou até o rei, e depois de ter ouvido tudo isso, não é que o coração dele foi mudado para ele entregar o dízimo, não, ele já chegou. Ele já chegou. Você tem que entender isso. O princípio da entrega, ela vai sempre levar você ao posicionamento de vitória. Amém. O princípio da entrega, porque Deus, Ele espera que nós venhamos entregar, é para que venha trabalhar no nosso coração todo egocentrismo, toda avareza, toda e qualquer, vamos dizer assim, usura que há nele. Porque o próprio Senhor fala, através de Provérbios, que o nosso coração é enganoso. Por isso que Deus, Ele espera que cada um de nós venhamos entregar. E eu acho isso maravilhoso. Eu não acho isso maravilhoso porque vai encher o caixa da igreja. Eu acho isso maravilhoso porque mexe com o nosso ego. Amém. E você vai entender mais para frente nessa aula o quanto o nosso ego precisa ser mexido, precisa ser trabalhado para que nós venhamos nos tornar sacerdotes de excelência. Amém. Quem crê, diga amém. Amém. E diz assim, ó: e Abraão lhe entregou o dízimo. Amém. Agora aparece outro rei depois da entrega. E ele fala assim: dei-me as pessoas. Em outra versão, Denise está dizendo assim: dei-me as almas que estão contigo, e pode ficar com os bens. Você não está entendendo o que Deus está falando? O diabo, ele não está preocupado com os bens. O diabo, ele quer o quê? As vidas. Você está entendendo? Diabo, ele não está preocupado com o salário que a pessoa tem, ele está preocupado com o sucesso que a pessoa conquistou, ele está preocupado com a fama que ela possui. O diabo está preocupado com a vida dela. Pode ficar com tudo, eu só quero a alma. Você está entendendo? Agora, qual é o papel do sacerdote? O papel do sacerdote, um dos principais papéis do sacerdote, é ser o resgatador das almas. Aleluia. Não, você não entendeu. O principal, ou melhor, um dos principais papéis do sacerdote é ser o resgatador das almas. Amém? Então vamos lá então, pastor. Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16 em diante. Vamos, que eu só tenho 20 minutos para encerrar. Diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontremos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então aqui está falando que nós temos Jesus como o Supremo, o sumo sacerdote.
lá em Gênesis, o rei, ele era sacerdote, abençoou Abraão, ceiou com Abraão, podemos assim dizer. Agora aqui está Jesus, o sumo sacerdote, o rei dos reis, Senhor dos senhores. Aparece Jesus agora em Hebreus. E aqui ele está falando assim: olha, nós temos que nos achegar a Ele com a convicção e a certeza que Ele nos assiste, Ele nos socorre em nossas fraquezas. Aleluia. Quem de nós aqui não temos fraqueza? Agora, complementando, ele diz assim, no próximo slide, capítulo 7 de Hebreus: esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este estava, ou melhor, quando este voltava depois de derrotar os reis, e o abençoou, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça. Quem é que se chama rei de justiça? Melquisedeque. Depois, rei de Salém, que quer dizer rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. Ele permanece sacerdote para sempre. Considere a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. Pergunta para quem é inteligente, de uma maneira teológica, quem estava abençoando Abraão? Sacerdote. Gente, usa de interpretação teológica. Jesus. Quem estava abençoando Abraão? Jesus. Diga Jesus. Jesus. A Bíblia fala que ele é o rei de paz. A Bíblia fala que ele é rei de justiça. Então o que nós estamos aqui fazendo? Nós estamos aqui novamente acendendo a regra da primeira menção. Jesus, ele é o sumo sacerdote desde o início até o fim, para todos sempre. Amém? Aleluia. Desde o início até o fim, para todos sempre. Amém? Amém. Ou seja, eu já entendi. Eu tenho um sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote nos fez sacerdote. Faz assim. Esse sumo sacerdote nos fez sacerdote. Agora vamos dar continuidade. Rapidamente. Rei de Salém. Séculos depois, após o período dos reis, Salém recebe um novo título: Jerusalém. Eita glória! Sacerdote do Deus Altíssimo. Lembra que ele é mencionado como sacerdote do Deus Altíssimo? Uma das variações do nome de Deus é El Elohim, cujo significado é Deus Altíssimo. Se refere à sabedoria, ou melhor, à soberania de Deus. Ou seja, Jesus já estava em Jerusalém cumprindo o ofício, ou melhor, Jesus já estava em Salém cumprindo o ofício de sumo sacerdote antes de Salém, ou melhor, antes de Jerusalém se tornar aquilo que ela iria se tornar. Eita Deus! Você está entendendo que quando Deus ele enxerga a história da humanidade, ele não enxerga no presente, ele enxerga no passado, no presente e no futuro. Porque a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores? Porque ela não está enxergando você assim, ela está enxergando você lá no futuro. Aleluia! Aí eu pergunto, como é que você vai estar no futuro? Não, camarada, você não vai estar assim no futuro daqui 5 anos não, daqui 10 anos não, você vai estar vivendo como mais do que vencedor que antigamente. Amém!
lá agora, rapidamente, só para 4 características para a gente ir embora. 4 características. Já entendi, eu sou sacerdote, amém? Diga comigo, eu sou sacerdote do Senhor. Diga mais uma vez, eu sou sacerdote do Senhor. Amém? Característica que precisamos desenvolver como sacerdotes. O que é desenvolver? Precisamos ativar, precisamos dar continuidade. Isso significa que esses frutos já estão dentro de você. Mas o que você precisa fazer? Você precisa ativá-los, você precisa regar, cultivar para que eles venham crescer, florescer e dar mais frutos. Primeira característica, mediador. Voltando lá em Gênesis 18, 21. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão. O que ele fez aqui? Uma mediação entre Abraão e Deus. Diga comigo, eu sou mediador. Eu sou mediador. Diga mais uma vez, eu sou mediador. Eu sou mediador entre o homem e Deus, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Aleluia. Sabe o que significa isso? Presta atenção. Isso significa que nós, como mediadores, precisamos testemunhar que nós somos de Cristo. Amém. Agora eu digo para você, o mediador, ele é aquele que promove confusão? O mediador é aquele que promove intriga? Não. Irmãos, rapidamente, tem um caminhão querendo passar lá, tira aquele carro de lá, fazendo um favor, a começar pelo meu. Quem tiver com o carro lá do outro lado, lá tem um caminhão querendo passar, vamos embora que a aula está acontecendo, né? A chave do meu carro está aí. Então, vamos lá. Deus nos fez mediadores. Mediadores da paz. Mediadores para propagar a alegria. Mediadores para propagar a bênção do Senhor. O mediador, ele é como se fosse um canal aonde a água escorre. Agora, se eu como mediador não sou um bom testemunho dentro de casa, não sou um bom testemunho na vizinhança, não sou um bom testemunho no trabalho, como é que essas pessoas irão conhecer Jesus? Como é que essas pessoas irão conhecer Jesus? Elas irão conhecer Jesus através dos nossos atos de bondade, através dos nossos atos de misericórdia, através dos nossos atos de perdoar, através dos nossos atos de pedir perdão, através dos nossos atos de exercer humildade e reconhecer que estamos errados e pedir perdão, através dos nossos atos de amar os nossos inimigos e perdoar aquele que nos ofende e abençoar aquele que nos amaldiçoa. Esse é o papel do mediador. O papel do mediador é enxergar que aquela pessoa necessita de Jesus, e através dos meus atos, através da minha palavra, eu vou conciliar essa pessoa a Deus. Amém. Diga comigo, papai e mamãe, lembra da primeira regra lá que o pastor falou? Ajuda aí, amém? Diga comigo, eu sou um mediador. As mulheres vão dizer, eu sou uma mediadora. Eu sou uma mediadora. Os homens irão dizer, eu sou um mediador. Agora todos nós iremos dizer, segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. Amém? Segunda característica de um sacerdote é servo. Olha o que diz Apocalipse. Ele quem? Jesus, que nos
nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus. A Ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Preste bem atenção. Você foi salvo, você foi liberto, você foi curado, Amém. você foi regenerado, Amém. você foi transformado por Deus para ser rico. É isso que está dizendo o versículo? Não, o versículo está dizendo que você recebeu tudo isso, recebeu toda a porção da graça de Deus para você servir a quem? A si mesmo? A Deus. Porque as pessoas estão infelizes na caminhada da fé? Porque estão servindo a si mesmo. Porque a partir do momento que elas tiverem conhecimento, e preste bem atenção, a Bíblia diz assim: conhecereis a verdade vos Libertará. Sabe por que as pessoas insistem em servir a si mesmo? Porque a grande maioria ainda não conhece a verdade, não procura conhecer a verdade, está em um lugar aonde o ego dela é inflamado, aonde o ego dela é massageado, aonde houve apenas palestra de motivação, e ela não conhece a verdade, porque a partir do momento que ela conhecer e experimentar a verdade, ela vai ser liberta de servir a si mesmo e começará a servir a Deus o Todo-Poderoso, que dá propósito de vida e faz com que nós venhamos reinar em vida. Amém. Então o propósito nosso não é nos beneficiarmos das bênçãos de Deus. O propósito maior é sermos servos do Senhor. Olha o que diz Romanos 12, capítulo 10. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhe com dedicação e sirva ao Senhor com entusiasmo. Aleluia. Alegre-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Eita glória. O que o texto está dizendo? Para nós amarmos uns aos outros de uma maneira fraternal. Sabe qual é a visão de Deus desde o início? Além de reino de sacerdote, era constituir uma igreja que vivesse como família. E eu quero liberar essa palavra sobre esta igreja e sobre sobre a sua vida. Nós estamos trabalhando para edificar uma igreja família. Aleluia. E todo aquele que se levantar contra esse projeto vai cair por terra. Amém. Porque qual é o nosso papel? O nosso papel é usarmos, ou melhor, o nosso papel é amarmos de uma maneira fraternal. O que está falando de fraterno? Aquilo que é de irmandade. Você ama o seu irmão, a sua irmã, sim ou não? Sim. Eu sou filho solteiro, então meu irmão, não tem problema não. Mas você ama o seu primo, você ama a sua prima. Amém? O que é isso? Amor fraternal, amor de sangue. O que Paulo está dizendo? O amor da igreja deve ser fraternal. E eu estou deixando isso aqui bem claro. Se não houver amor fraternal, não há como a igreja resistir os últimos dias. Tem que haver o amor fraternal. E de que maneira, pastor Leandro, se manifesta o amor fraternal? Olha o que está dizendo o texto: honrando uns aos outros. De que maneira que eu honro a Patrícia? Servindo a Patrícia. De que maneira que eu honro a Kelly? Servindo a Kelly. De que
De que maneira que eu demonstro que eu amo? É através de atitude. Atitude de pedir perdão, atitude de perdoar, atitude de se alegrar com quem se alegra, de chorar com quem chora, atitude de ser bênção, atitude de ser uma pessoa que confidencializa aquilo que as pessoas contam para você e não passa para frente a fofoca. Ou seja, é entender que nós temos que trabalhar para edificar uma igreja família, porque as almas estão chegando. Amém. E as almas só irão permanecer aonde elas se sentirem amadas. E aonde você se sente amado? Presta atenção. Aonde você se sente amado? É no seio da sua família. Sim ou não? Uma boa. Não existe família perfeita. Não existe igreja perfeita. Mas nós temos que procurar e ser uma igreja família. Amém? Terceiro. Só tenho mais 6 minutos. Já estou no terceiro mesmo. Já vou acabar. É só 4. Oh glória. Terceiro. Presta atenção na hora de conversar. Todo mundo olha para o pastor Leandro que vai acertar isso aqui no vídeo. Não vou editar. Terceira característica de um sacerdote: maturidade espiritual, emocional, psicológica e física. Qual a característica de um sacerdote? Alguém que está buscando maturidade espiritual, emocional, psicológica e física. Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo, ou fossem criancinhas em Cristo. Olha o que diz a continuidade desse texto: tive de alimentá-los com leite, e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para receber. Aí o que Paulo está dizendo à igreja? Presta atenção. Está dizendo assim: olha, eu fui falar com vocês, eu fui ensinar vocês, eu percebi que vocês não têm maturidade para aquilo que eu tenho a ensinar. Em outras palavras de Paulo, em outras cartas, na mesma carta de Coríntios, ele fala assim: olha, eu fui, ou melhor, eu conheci um homem, e esse homem eu conheci um homem que ele foi até o terceiro céu, ele ouviu palavras inefáveis, e ele voltou. Quando ele está fazendo essa analogia que eu conheci um homem, ele está falando dele mesmo, que ele ouviu palavras inefáveis. O que é palavras inefáveis? Palavras inefáveis que não tem como explicar através de uma racionalidade humana, não tem como explicar, é só aquilo que ele viu. Então Paulo está aqui, Paulo está dizendo aqui para a igreja praticamente: gente, o que eu vi, o que eu recebi de Deus, o que eu tenho de porção dobrada, de graça para revelar, eu não posso, porque vocês não vão conseguir receber, vocês não vão conseguir interpretar, vocês não vão conseguir entender, vocês vão achar que eu estou ficando doido, mas acontece que vocês que não têm capacidade de compreender a revelação grandiosa que eu tinha para dar a vocês. Então é necessário dar a vocês leite espiritual. Está entendendo o que Deus está falando? É Deus dizendo assim para você: ei, você tem 5, 7, 10 anos, 15 anos de caminhada. Era para mim estar dando a você revelação grandiosa, mas eu não vou dar. Sabe por quê? Porque você ainda está pedindo bênção, você ainda está pedindo cumprimento de promessa, você ainda está pedindo para que eu venha te curar, para que eu venha te libertar, para que eu venha te honrar no trabalho, para que eu venha te prosperar, para que eu venha fazer isso. Você está pedindo aquilo que é material, aquilo que você pode conquistar com o seu braço forte, aquilo que você pode conseguir através da sua persuasão, através do seu oratório. Eu não vou dar a você coisas que são grandes, porque o que você está pedindo qualquer um pode conquistar. Você está entendendo? É o que Paulo está dizendo à igreja. Eu quero confiar em vocês coisas grandiosas.
assim: ei, eu quero contar para você aquilo que você será daqui 2 anos, mas se eu contar, você vai pensar que eu estou louco. Eu quero contar para você que daqui 5 anos você vai estar assim, ó. Mas você se contenta com isso. E você fica feliz. Por quê? Porque você só quer as bênçãos. Mas Deus quer te colocar assim, ó. Mas para isso você tem que estar livre das bênçãos. Você tem que se desamarrar daquilo que é material. E se prender àquilo que é espiritual. Você está entendendo a revelação? E ele continua assim: porque vocês não estão aptos para recebê-lo, e ainda não estão. Paulo, ele faz um diagnóstico da igreja. Era para vocês estarem aqui, ó. Vocês ainda estão nos primórdios. Vocês ainda estão agindo como bebê. Era para vocês estar aqui, ó, mas vocês estão agindo como bebê ainda. E vocês ainda estão assim, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Tem ciúme um dos outros, discute e brigam entre si. Paulo está falando aqui não apenas no sentido de igreja, está falando no sentido de relacionamentos. Ei, olha como que estão vocês. Vocês ainda estão brigando por ciúme. Vocês ainda estão discutindo entre si. Vocês ainda, na verdade, têm, vamos dizer assim, o diz que me disse. Vocês como casais, eram para estar pensando nas coisas grandiosas. Vocês ainda estão brigando por coisa pequena no casamento. Vocês ainda estão brigando por coisa pequena na vida. Olha para vocês estar crescendo. Mas não, eu tenho que voltar tudo de novo. E ensinar para vocês os princípios elementares da palavra. Por quê? Porque vocês estão presos no ego de vocês. Porque vocês estão presos no eu de vocês. Porque a natureza humana controla vocês. Não é o espírito, é a natureza humana. É o velho homem. Por isso que Paulo fala assim: fazei morrer o velho homem. Amém. Quem faz morrer o eu, o velho homem, não é Deus, somos nós. Somos nós. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? E que vivem como pessoas do mundo? Qual é a diferença dessas pessoas, pastor? É que as do mundo, na grande maioria, não está indo na igreja. Por outro lado, estamos nós indo na igreja, mas com as mesmas práticas de relacionamentos, de conhecimento obsoleto do mundo, porque somos controlados pela nossa própria natureza. Você está entendendo? Amém. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Ou seja, Paulo está deixando bem claro que é necessário maturidade espiritual, é necessário maturidade emocional. Como que nós lidamos com as nossas emoções quando somos ofendidos? Quando você fica chateado, aborrecido com alguém, como você revida? Talvez nós estamos revidando que nem o mundo revida. E tem crente que é pior do que o mundo. Ele revida de uma proporção totalmente desproporcional àquilo que recebeu. Então tem que trabalhar o quê? O emocional dessa pessoa. Lembra que nós precisamos experimentar a salvação? Não é no céu não, é experimentar a salvação aqui na terra. Aonde opera a salvação, pastor? É no espiritual, é no emocional, mas é também no psicológico. Como que você reage às dificuldades da vida? Você desenvolve uma síndrome de ansiedade, você desenvolve uma síndrome do pânico, você desenvolve uma síndrome de depressão. Como que você reage às intempéries da vida?
por isso que precisa haver crescimento espiritual. E por último, agora o pastor está batendo uma tecla aqui, talvez você vai ficar chateado comigo, até você que está assistindo. Quando é que você vai começar a cuidar do seu corpo? Porque Deus falou comigo, Leandro, você chegou nos 40, agora você precisa se cuidar, porque eu tenho ainda década e década de vida para você. Então abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 6, 19 a 20. Já vou encerrar, irmão, só me dá mais 5 minutos. Quem me dá mais 5 minutos? Quem me dá mais 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 30, olha aí, mais meia hora para você que está assistindo aí. Diz assim: vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês, e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por um alto preço. Portanto, honre a Deus com seu corpo. Diga comigo, Senhor Jesus, o Senhor vai me ajudar a comer menos carboidrato, glicose. Senhor Jesus, eu vou controlar a minha boca, porque o peixe morre pela boca. Diga, eu vou começar a fazer exercício físico. Amém. Pastor, por acaso está mandando alguém ir para a academia aqui? Não. O pastor está dizendo que nós precisamos começar, a começar de mim. Amém. Eu pesei na balança. E você acredita que semana retrasada eu estava com 99,200? E pela misericórdia de Deus, se pesar hoje, eu estou com 95,500. Ou seja, em 2 semanas perdi 4 quilos. 2 semanas. Isso porque só tem 2 semanas que eu comecei a caminhar. Ou melhor, tem 10 dias só que eu comecei a caminhar. Aí talvez a gente pode até pensar assim: vamos gorar. Vai desistir. Eu quero dizer para você, todo goro na sua vida para você não emagrecer, todo goro que existe na sua vida para você, e presta atenção, mas eu sou magrinho, talvez a glicose está alta, talvez está com colesterol desregulado, talvez isso, talvez aquilo. Ei, você é templo do Espírito Santo, você é templo do Espírito Santo. E Deus quer que você viva décadas e décadas de longevidade. Sabe o que é longevidade? Vida com saúde. Sabe por quê? Porque o sacerdote vai cumprir o propósito de ser mediador, ganhador de almas. Eu não aceito nenhuma ovelha partir cedo. Ninguém vai partir cedo. Por quê? Porque vai cumprir todo o propósito de Deus aqui na terra. Quem crê, diga amém. Por último, para nós ir embora, embaixador de Cristo. Segunda característica, ou melhor, quarta característica, embaixador de Cristo. Encerramos. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Presta atenção. Deus faz o seu apelo, ou seja, Ele faz o chamamento da humanidade através de nós. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconcilie-se com Deus, pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Porque eu me tornei justificado, porque o sumo sacerdote Jesus foi sacrificado na cruz do Calvário, o verdadeiro Cordeiro de
Deus pascual, a saber da Páscoa, foi imolado na cruz do Calvário, para que o sangue dele fosse derramado sobre mim, e através do meu crer, do meu professar, eu me tornei uma nova criatura, me tornei filho de Deus. Mas o filho não é apenas filho, ele é também sacerdote. Então o que eu aprendi hoje? Eu aprendi hoje, nessa primeira aula, que eu sou um sacerdote. Amém. Você é uma sacerdotisa. Todos nós somos. E todos nós cumprimos esse papel, querendo ou não. Então hoje, presta atenção, hoje vocês conheceram a verdade. A verdade nos libertou. Mas como que eu continuo experimentando essa verdade? É através do seu devocional, é através do seu tempo com Deus, tempo com a palavra, tempo com oração e tempo de adoração lá no seu secreto, na sua casa. Você quer realmente experimentar a verdade? Pratique isso, sacerdote e sacerdotisa. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. E não se esqueça, não tenha medo, tenha fé. Deus abençoe você, em nome de Jesus.